São agora convidados da edição da noite o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro e também o jornalista José Gomes Ferreira. Boa noite a ambos. José Gomes, uma das perguntas que muitos portugueses estarão a fazer-se a esta hora é como é que, aumentando as contribuições para a Segurança Social, se diminui o desemprego. É a pergunta que eu faço também. Nesta conjuntura, nenhuma empresa vai investir e criar postos de trabalho. As pequenas, porque não têm crédito na banca, estão descapitalizadas, e as grandes, porque não têm mercado para criar mais empregos, para oferecer mais produtos que as pessoas já não compram. A prova deste contrassenso é um comunicado da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Os grandes distribuidores vão embolsar milhões ao não pagar tanto de segurança social com os seus funcionários, e eles, em lugar de aplaudirem, estão preocupadíssimos e dizem assim: estamos profundamente preocupados com as fortes repercussões no setor, porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar os seus produtos. Portanto, isto é um disparate. É o único adjetivo que eu encontro para isto. É uma obediência a um princípio neste caso, negativo, da influência da Troika, que sempre insistiu que deveria haver uma baixa da taxa social única e que só pode ser feita numa altura de período de estabilidade ou de crescimento económico. Aliás, eu recordo aqui uma frase do próprio Primeiro-Ministro, quando, em relação a este corte da taxa social única, logo no início disse qualquer coisa como: não submeteremos o país a experimentalismos de laboratório. Ele disse isto, e agora fê-lo. Porquê? E eu acrescento à minha análise o seguinte: como é que se vai tirar das famílias portuguesas 4 mil milhões de euros, 4 mil milhões de euros, e se vai entregar metade aos patrões que não vão criar emprego? Boa parte deles vão aproveitar para reforçar a sua contabilidade, é verdade, algumas empresas precisam, em algum sentido vai ser benéfico para essas empresas, mas eles não vão criar mais emprego por isso, e muitas delas vão distribuir a alguns acionistas, e alguns acionistas vão pôr esse dinheiro lá fora. Pergunto se isto é orientar um país, não é? Tiago Caiado Guerreiro, do ponto de vista técnico e no estrito senso, isto não é uma subida de impostos? É. É? É uma subida de impostos. Por exemplo, o CDS diz que não. É uma subida de impostos porque a parafiscalidade, isto é, os impostos, a segurança social, é hoje em dia considerada já como um imposto. No passado não era, porque aquilo que se descontava corresponderia àquilo que mais ou menos se receberia de reforma. Nós atualmente descontamos com uma perspectiva de em 2050 ou 2060 virmos a receber 40, 30, já nem sabe ninguém quanto é que vamos a receber, ou menos do que isso, de salário. Por isso, considera-se agora internacionalmente e até pela OCDE um imposto. Por outro lado, eu concordo exatamente com o que estava a dizer o José Gomes Ferreira, em que para haver efeitos da descida da taxa social única sobre as empresas, ela teria que ser de pelo menos 12 pontos percentuais. E, para criar emprego, teria que ser dirigida às empresas exportadoras, não a todas as empresas. Eu não estou a perceber como é que a EDP, como é que a Portugal Telecom, como é que a Galp, como é que os distribuidores vão criar mais emprego. O setor financeiro, por exemplo. O setor financeiro vão criar mais emprego. Quer dizer, vão quê? Vão exportar crédito o que não têm lá para fora? Ou a EDP vai vender a eletricidade que importa de lá de fora e não produz outra vez lá para fora mais barata? Quer dizer, não faz nenhum sentido, não vai criar emprego. Isto deveria ser dirigido às empresas exportadoras e a quem está no setor exportador, e então aí dar um desconto de 12% ou 15%, que se podia dar perfeitamente, porque com as rendas que existem neste setor e a falta de concorrência nos monopólios, poderia dar-se esse desconto. Agora, eu não sei se isto não foi imposto pela boca abaixo pela Troika. Por outro lado, também não percebo o discurso de Carlos Zorrinho relativamente à situação. Ele parece que está a falar da Suíça e da Luxemburgo, que têm 8% e 12% de segurança social. O discurso até me parece um bocado alienado, na medida que ele diz é preciso inverter o processo, é preciso rasgar o acordo com a Troika, é preciso o que quer que seja, investir mais, é preciso criar emprego. Então, e onde é que se financia? Nós já não nos conseguimos financiar em grande parte dos mercados. O Banco Central Europeu financia-nos se nós cumprirmos o acordo.
os bancos internacionais não nos financiam, não há ninguém a querer comprar a nossa dívida, onde é que nós vamos buscar dinheiro para isso? Por falar em troca, Zé Gomes, faz sentido... Se me permite, esse é que é o problema. Sim. É que a esquerda que não percebeu nada desta crise, não percebeu nada pela atitude que tem tido até agora. Agora arrisca-se a ter razão por causa desta medida, que é completamente ao contrário do que devia ser. Arrisca-se a ter razão, porque isto é transferir dinheiro de um setor que já está absolutamente pauperado, o setor privado, para objetivos que não vão ser cumpridos, que é hipoteticamente criar emprego. E este valor... Foram a esquerda, foi o PS, Bloco de Esquerda e não sei quê, que pediu a inconstitucionalidade com o Presidente da República. Por isso, eles é que despoltaram esta situação. Eles queriam que isto acontecesse. Mas deixa-me colocar uma questão, Zé Gomes. Que garantias existem de que este dinheiro vai diretamente para a Segurança Social? Será que vai? Não, vai para a Segurança Social para ser gasto na atividade corrente, para financiar aumentos de pagamentos com o desemprego e outros. E boa parte é revertido para os patrões. Portanto, os patrões, ao não pagarem, trata-se de uma transferência de dinheiro entre famílias e empresas, com a agravante de as empresas que de facto precisam, que estão com dificuldades de tesouraria, vão pagar dívidas. As que poderiam investir, as que poderiam criar emprego, não têm não têm financiamento dos bancos para poder desenvolver a sua atividade, que são as pequenas e médias, para depois criar emprego. As grandes vão empostar esse dinheiro, vão encaixar esse dinheiro e não vão criar emprego porque não há mercado para produzir mais bens. Foi por isso que eu ouvi dizer já esta noite que este é a decisão mais errada do Governo desde que... Na minha opinião e arrisco dizê-lo com esta clareza, porque eu admitia que ser submetido a mais austeridade. Admitia. Eu sempre disse isto na minha família, no meu grupo do círculo de amigos, admitia e admito. Se tiver lógica e se me dissessem assim, o Tribunal Constitucional impediu que se cortasse 2 subsídios na função pública, agora vamos distribuir isto. E se me dissessem assim, vamos repor um adicional de 13º mês ao setor privado, e se fizesse o mesmo adicional do ano passado, tinham 2 mil milhões de euros para cobrir o déficit. Ora, isto ultrapassa, vai aos 4 mil milhões de euros, é retirado ao setor privado e depois eu descubro que não é para resolver o problema do déficit. Portanto, a loucura, e desculpem-me o termo, mas estou um bocado indignado com isto, a loucura é tão grande que as famílias vão perder 4 mil milhões de euros e daqui a um ano vamos estar a olhar uns para os outros e dizer que afinal o déficit não está resolvido. É o que vai acontecer. Porquê? Porque metade deste cheque é revertido para patrões que não podem criar emprego porque não têm mercado. Portanto, isto não faz sentido. O timing escolhido pelo Governo para este anúncio faz sentido, ou seja, a avaliação da Troika termina na próxima segunda-feira, estamos à beira do fim de semana, seria de esperar na quarta-feira uma explicação do Ministro das Finanças aos deputados no Parlamento. Esta escolha destes tempos obedecerá a alguma outra lógica que não estamos a conseguir vislumbrar? Tem uma lógica. Primeiro, para a Troika, ver a reação, e eles são seres humanos e estão cá e vivem cá, ver a reação das pessoas a isto. A Troika é sensível a isso. E é sensível a uma certa reação. Não temos pessoas esta noite nas ruas que eu saiba, como supostamente, imagino, na Grécia estaria já meia Atenas na Praça Sintagma. Bom, mas é por isso que eles estão numa crise tão grande. Os portugueses são mais sensatos. E mais serenos também. Mais serenos, cuidado, quando nós resolvemos dominar a Índia, temos grande parte da população de uma determinada cidade dentro dos canhões e atirámos-los por cima da cidade. Estou lembrado de uma frase no Terreiro de Paços. Por isso, um país que criou um império, é preciso cuidado para dizer se somos um povo sereno que se diz por aí. Mas é assim, o timing pode ser para fazer um experimentalismo, o discurso não é tão incisivo que não permita alterações depois e posteriores, não é? E que eu acho que terão que se verificar, porque esta transferência de riqueza, nós estamos a ter, por exemplo, transferência de riqueza que pouca gente fala, do IMI, que é absolutamente brutal, poderão ser mais 1.500 milhões, 2.000 milhões, 3.000 milhões, por exemplo, para os municípios, que estão a ser premiados por terem feito gestões à grande e à francesa e péssimas gestões e abusos, e então vão retirar aos privados esse montante. Por isso, há um prémio que está a ser dado porque, por exemplo, o PS e CDS não têm poder
para dominar os barões autárquicos dentro dos próprios partidos. Estamos quase no fim do nosso tempo. José Gomes, esta subida de 7 pontos percentuais... É 60% de subida na contribuição de cada um de nós. 60 e tal por cento, 64%, salvo erro. Olhando para o país e para a forma como o país tem recebido todo este pacote de austeridade, estamos num momento que pode ser crítico do ponto de vista da convulsão social. Desta vez as pessoas não vão compreender. Eu não estou a compreender. Eu não estou a perguntar se vão compreender. Eu estou a responder à tua pergunta. É a mesma. Eu estou a dar a resposta à tua pergunta. As pessoas não vão compreender, logo vão reagir. E eu não consigo compreender, incluo-me nesse conjunto de pessoas, não consigo compreender quando estamos num momento do país em que grandes empresas, que o Tiago citou aí bem, vão ter um prémio. E não vão aplicar esse dinheiro a criar emprego. As mesmas empresas, eu vou citar uma empresa que é a maior petrolífera nacional. A Comissão de Trabalhadores emitiu um comunicado a dizer que queria um aumento de X%. E explicou porquê. Porque há 120 milhões, porque a empresa tem muitos lucros e há 120 milhões de euros de isenção fiscal. E a própria Comissão de Trabalhadores se perguntava. Então eu pergunto-me assim, o meu país permite-se que um governo legisle no sentido de retirarem 4 mil milhões de euros das famílias e uma empresa destas não paga 120 milhões de euros de impostos. Desculpem, isto já não está a bater certo. Este país é o país em que uma empresa que é dominante no mercado da energia vai aumentar a eletricidade com a conivência desta troika e deste governo, argumentando que existe uma liberalização do mercado. Desculpem, nos livros de economia vem escrito que as liberalizações são para baixar preços. Estão a enganar quem? A mim não estão, nem a nenhum de nós. Portanto, isto acontece ainda sobre esses agravamentos de custos para as famílias. Agora as pessoas já não vão compreender. Acho eu. Isto é muito complicado o que está a acontecer. Acho que isto é uma transferência de dinheiro para onde não devia e, sobretudo, não resolve o problema do déficit. Daqui a um ano vamos estar aqui todos a olhar e a dizer é preciso mais. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. É que não se cria sustentabilidade. Ao menos que ficassem com os 4 mil milhões e dissessem assim, agora está resolvido. Vamos ter que... a médio e longo prazo. Com certeza. E, por outro lado, vamos voltar à mesma conversa, que é, o que nós temos é um excesso de despesa pública, não é um excesso de rendimentos do setor privado. Por isso, onde temos que cortar é na despesa pública, nas PPPs, nas fundações, nas instituições, nas rendas, etc. E aí é que tinha que haver um corte. Nos 4.500 a 6.000 institutos a mais que existem, só isso estava para nós tínhamos fazer uma comunicação destas e não ser capaz de dizer concretamente qual é o valor que vai cortar. É isso que me surpreende. Nós tínhamos previsto mais tempo para esta conversa, mas o futebol não deixou e por isso vou ter... Deixe-me só dizer-lhe esta que é escandalosa. Só que depois das fundações... Puxa-me as orelhas. A Fundação Calouste Gulbenkian foi pior classificada como uma fundação só com interesse político, com uma diferença de 14 pontos percentuais. Leia a classificação feita pela Direção-Geral de Finanças, que fica escandalizado. Aquelas que defendem os deficientes, defendem a cultura, defendem tudo, são piores classificadas que todas aquelas que estão ligadas aos partidos políticos ou aos barões políticos. Meus senhores, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana.